Capítulo 2. A polícia da monogamia. O que é mais natural, a monogamia ou a Coca-Cola? Essa dúvida existencial invade revistas, jornais e televisão a cada verão. Entre aspas, a monogamia não pode ser natural. Essa foi literalmente a manchete da revista Quo em julho de 2011. Nota de rodapé número 12. Pescador Dário. La monogamia va contra la naturaleza. A monogamia vai contra a natureza. Quo, 13 de julho de 2011. Debater se a exclusividade sexual é natural ou se, pelo contrário, o ser humano é promíscuo por natureza é irrelevante e insustentável. Por mais que essa discussão constitua a base de uma infinidade de artigos científicos, teses de doutorado, programas de divulgação e carreiras acadêmicas tão midiáticas quanto a da antropóloga Ellen Fisher, especialista no assunto. Esses trabalhos, no entanto, apenas contribuem para legitimar a pergunta por meio de seus escâneres cerebrais e de seu heterocentrismo binário enquadrado no e para o pensamento monogâmico. Será natural, então, essa tal monogamia? Ou estamos sendo antinaturais? Nós que estamos todas em harmonia com o universo, usando nossos carros, cochilando em nossas casas de tijolo e cimento, trabalhando em nossas fábricas e bombardeando países vizinhos com nossos mísseis? Alguém já se propôs a estudar se o capitalismo é natural? E quais hormônios regem a compra-venda ou as bolhas imobiliárias? São naturais, Ellen Fisher? Ellen Fisher e seus scanners e as pesquisas acadêmicas? O argumento da naturalidade ou da sua antítese, se não se constrói dentro de uma análise que vá além da simples retórica do essencialismo, é apenas uma maneira eficiente de tornar invisíveis as estruturas sociais e de poder, deixando-nos presa no enigma de saber se há milhões de anos o ser humano era tal coisa ou o oposto, como se esses dados, e só eles, pudessem resolver a questão ou nos tirar dessa confusão. O debate sobre a hipotética naturalidade das formas sociais sempre vem reforçar o status quo. É sempre um argumento desmobilizante e hegemônico. A utilidade de vasculhar respostas na antropologia, na biologia e na arqueologia é precisamente poder visualizar as construções, entender como se articulam e como foram transformadas ao longo do tempo. A armadilha usada habitualmente pelo argumentário da naturalidade paralisante é não esclarecer quando e onde se situa esse pré-estado ao qual devemos atender, e que deveria encerrar os debates. Natural significa que a maioria dos animais faz dessa maneira? A maioria dos mamíferos? A maioria das sociedades humanas? Onde situamos o natural e para quê? A bióloga Lynn Margulies, nota de rodapé número 13, de seus livros, um dos meus preferidos é Dança Misteriosa, La Evolución de la Sexualidade Humana. Dança Misteriosa, a Evolução da Sexualidade Humana, de 1992, em parceria com Dorian Sagan. A bióloga Lynn Margulies, cujos livros de divulgação científica são maravilhosos e acessíveis para qualquer leitora, sem conhecimentos técnicos, oferece-nos a visão de uma vida no planeta totalmente alheia às questões humanas sobre sexo e gênero. Incontáveis insetos que mudam de sexo, de acordo com as necessidades da comunidade e transformam seu corpo de fêmea para macho e vice-versa. Machos que se reproduzem, fêmeas que se autofertilizam e toda a imensa variedade de seres inclassificáveis segundo nossos padrões. Não são nem macho nem fêmea nem nada, ou são tudo ao mesmo tempo. Mais do que saber sobre naturalidade, é ser interessante nos perguntarmos sobre sua consistência, a consistência da exclusividade sexual. O hackeamento do site de encontros para pessoas casadas Ashley Madison, A Vida é Curta, Tem uma Aventura, no verão de 2015, demonstrou que mais de 30 milhões de usuários estavam na internet potencialmente à espera de um caso extraconjugal. Em aplicativos de paquera como OkCupid, há uma maneira de detectar homens comprometidos que buscam sexo sem que suas esposas descubram. Sexo sem complicações, dizem eles. Esta frase usada em um perfil ou dita em um chat é uma marca inconfundível de cornos na parceria oficial. De cornos na parceira oficial.
Quando lidamos com imagens do mundo heterossexual, não podemos ignorar a imensa diferença nas construções de gênero que operam sobre homens e mulheres. Recordemos que no mundo heterossexual só existem homens e mulheres. Continuando no exemplo do site Ashley Madison, o hackeamento expôs 31 milhões de usuários frente a 5 milhões de usuárias, e entre elas um grande número de perfis falsos ou criados e nunca utilizados. No Adult Friend Finder, outro site de encontros, são oferecidos bônus como acesso premium a perfis ativos de mulheres certificados por usuários, áreas, que as conhecerem no mundo real. Tudo isso acontece porque as mulheres heterossexuais não utilizam muitos serviços ou demoraram a aderir a eles. Não apenas porque a polícia da monogamia age especificamente sobre elas, mas porque os sites em si são totalmente androcêntricos e se promovem com fotos de várias mulheres seminuas oferecendo-se a um só homem, no melhor estilo Bond de James Bond. A tudo isso, acrescente o fato de que as pessoas que não se encaixam ou não desejam se encaixar no binômio homem-mulher dificilmente têm espaço nesses sites. Também podemos revisar nosso currículo amoroso e o das pessoas em nosso entorno. Como andam nossas taxas de exclusividade sexual? Mesmo com todo o aparato de propaganda, a monogamia falhou em assegurar a exclusividade sexual como prática, mas conseguiu consolidar sua imagem e parafernália. O triângulo sexo-amor-fidelidade, a ideia de que sexo fora do núcleo legitimado, o casal, é uma anomalia. De que o desejo puramente carnal de mulheres por outras mulheres, o desejo físico, o desejo de transar sem compromisso, é visto como uma forma de objetificação e não pode implicar cuidados sem romantização. E de que transar com várias pessoas e fazê-lo sem a escalada do amor romântico são faltas reprováveis. Ser exclusivos nos trará a felicidade. A monogamia é um sistema de pensamento que organiza as relações em grupos identitários, hierárquicos e em confronto, por meio de estruturas binárias com polos reciprocamente excludentes. A exclusividade sexual é a condição necessária para um sistema como o monogâmico. Não é a causa do sistema, é sua consequência e sua condição. Seu sintoma, em outras palavras, não é a exclusividade sexual que define a monogamia, mas é esse sistema. Esse que organiza as relações em núcleos identitários, hierárquicos e em confronto. Que precisa da exclusividade sexual. Porque sem ela, não funcionam nem a identidade, nem a hierarquia e, em última instância, nem a confrontação. E dela necessita, por um lado, por ser a única maneira de garantir a filiação, a parentalidade e, por outro, por ser a medida para hierarquizar. A exclusividade sexual, com tudo o que ela implica, é uma construção social. É um mandato e uma forma disciplinar que age de maneira especificamente feroz nos corpos que tradicionalmente são identificados como de mulheres. Mulheres com vagina, desde que sejam corpos em idade de reprodução, os que têm o poder da filiação. Mulheres trans, como veremos adiante, fazem parte das margens do sistema, sujeitas a violências vinda tanto do corpo do próprio sistema como das margens interseccionadas. Ao longo de todos os desvios históricos que veremos nos próximos capítulos e de fatores como a construção tardia do amor romântico, uma biopolítica dos afetos, a polícia da monogamia, que não é externa a nós, mas interna. Para garantir algo tão estranho quanto a exclusividade sexual, é necessário gerar uma espécie de terror constante e de drama contínuo. A rapidinha de uma noite é o fim do mundo. E não minimizo o impacto emocional da escapada sexual fora do pacto de exclusividade. Pelo contrário, tento entender o que aconteceu conosco, em um nível biopolítico, para que isso tenha ganhado tanto significado emocional. Nessa rapidinha, um pacto é quebrado, sem dúvida. E os pactos são importantes nos relacionamentos, porque oferecem uma estrutura de segurança, estabelecem os limites da relação e, independente de quantos esses limites sejam interpretados de maneira negativa nos ambientes libertários e liberais, é isso que molda qualquer questão, que a formata, seja o feminismo, seja o veganismo ou a prática da escrita. Os limites são circunstanciais, não essenciais, e assim, movediços. Mas essa mobilidade, quando comprometida, deve ser acordada dentro da relação, não fora, nem unilateralmente, nem depois. Assim, uma noite de sexo fora do pacto de exclusividade quebra um acordo, mas quebraria também a exclusividade desse relacionamento? No filme Triângulo Amoroso, de 2010,
do diretor alemão Tom Tykwer, Simon, depois de se pegar com Adam no vestiário da piscina, disse que até então não era gay. Ao que Adam responde sarcasticamente: tcharam, e agora, você é? Você é gay ou lésbica por dormir uma única vez com alguém? É fumante por fumar um cigarro numa noite de farra? Ir para a cama com alguém de maneira ocasional, mesmo dentro do pacto monogâmico, poderia ser uma travessura justificável, sem muito problema, para sua parceria na manhã seguinte. Ou talvez uma situação para relatar com um pouco de dificuldade, mas sem nenhum muito drama. Algo do tipo: prometi a você que não beberia, mas no fim acabei tomando um uísque. No entanto, não é assim que as coisas acontecem. Positivação da exclusividade, hierarquia e competitividade. Exclusivo designa aquilo que afeta determinado grupo e exclui de seu desfrute os demais. Possui, portanto, duas linhas. A primeira demarca a especificidade de quem ostenta o exclusivo. A segunda gera uma exceção. Refere-se então a uma especificidade e uma alteridade, o eu/nós frente ao elas. A positivação da exclusividade só pode ser inscrita em uma forma de pensamento hierárquica, em que a aspiração máxima é pertencer à elite, às cúpulas. Para conseguir isso, para escalar sobre os cadáveres de nossas vizinhas, precisamos de marcas de superioridade, medalhas que criem uma barreira, uma fronteira. Essas marcas são os ícones da exclusividade. A positivação da exclusividade é amplamente trabalhada por meio de mecanismos de consumo e publicidade. Produtos exclusivos, férias exclusivas, clubes exclusivos, assentos exclusivos. Também há uma terminologia exclusiva para os ensaios acadêmicos. A marca da diferenciação não deixa de ser paradoxal em um contexto cultural com sérias dificuldades para aceitar a diferença. Mas a diferença que a exclusividade confere refere-se a ser melhor, não a ser diferente. Uma mansão pode ser tão exclusiva em bairros ricos quanto a gonorreia, mas exclusividade se refere ao que é inatingível para os demais. A estar em lugares onde os demais não poderiam estar mesmo se quisessem. Assim, exclusivas são as coisas mais caras, quanto mais caras, mais exclusivas. As mais escassas, e na lógica do mercado, são mais caras por serem as mais escassas. Exclusividade refere-se ao eu sim e você não. Inclusive ao eu sim, por que você não? Eu estou porque você não está. Meu lugar exclui você automaticamente. Assim, só pode ser inscrita dentro do universo da normatividade. Refere-se ao ser ou ter que todos querem ser ou ter, mas não podem, e nunca a ser ou ter o que ninguém quer. Refere-se à inveja. Quando algo está no alcance de todo mundo, perde seu valor. Na gestão de eventos culturais, recomenda-se colocar um preço na entrada, uma vez que a gratuidade desvaloriza o evento. A ideia está tão incrustada que funciona até mesmo em ambientes alternativos, em que o intercâmbio monetário é amplamente criticado. Não poder acessar estimula câmbio monetário. Não poder acessar estimula o desejo de ter acesso e a sensação de estar presenciando algo importante. O tesão do proibido, dizem, do inatingível. As marcas comerciais desempenham a mesma função de alimentar o desejo por meio do imaginário da exclusividade. Nas comparações de produtos publicadas pela Organização de Consumidores e Usuários, OCU, espanhola, demonstra-se que não necessariamente os mais caros são os de mais alta qualidade. Em 2014, por exemplo, foi publicado um estudo sobre cremes anti-rugas, segundo o qual o produto mais eficaz custava 3 euros. E, no entanto, os cremes caríssimos continuam a ser vendidos, mesmo não sendo ostentados diretamente. Ninguém leva a etiqueta do creme pendurada nas sobrancelhas. Quando escolhemos um modelo de telefone ou outro, nos baseamos apenas na qualidade? E um carro? E um suéter? Essa maçãzinha que ilumina no nosso celular é um sinal para nós que sabemos perfeitamente qual aparelho possuímos? Ou é um sinal para que os outros saibam qual poder ostentamos, em qual grau de hierarquia nos encontramos? Definimos a maçã ou é a maçã que nos define? Lojas de roupa como a Mango, fundada em Barcelona, tem uma linha específica para mulheres gordas. Plus size é o eufemismo escolhido. Na coleção Violeta by Mango, comercializam-se roupas para mulheres que não se encaixam no tamanho padrão da marca. A distinção não é trivial.
indica quem é mango e quem não é nem pode ser. Mesmo que continue sendo um segmento do mercado a explorar, mas sem confundir as características ou misturar tudo. Nota de rodapé 14. As redes sociais da marca indicam que desde agosto de 2021 não há mais distinção entre as linhas, e toda a oferta de produtos está disponível até o tamanho 54, 4XL. Nota da escritora. A ideologia da exclusividade se estende a todos os aspectos da vida contemporânea. O documento de identidade marca quem pertence ao Estado-nação, quem tem privilégios e quem não pode nem deve acessá-los. As fronteiras são marcas de exclusividade. Nosso país, nosso área Schengen. Nota de rodapé 15. O Acordo de Schengen é uma convenção entre nações europeias sobre uma política de abertura das fronteiras entre os países signatários. Dentro da área Schengen, as pessoas têm livre circulação sem necessidade de apresentar passaporte nas divisas. Nota da escritora. Mesmo quando é necessário nacionalizar esses aliens que não nos pertencem, os testes de entrada exigidos reforçam a ideia de ingresso como algo exclusivo a um grupo de eleitas. Para obter a nacionalidade espanhola, por exemplo, as perguntas dos testes se referem à profissão de Henrique Iglesias. As opções de resposta são cantor, guitarrista ou ator. Ou como se chamam as normas extraordinárias ditadas pelo governo em circunstâncias especiais com alcance de lei, algo que poucas pessoas com nacionalidade espanhola poderiam responder. É realmente importante conhecer a profissão de Henrique Iglesias para ser uma boa espanhola? É necessário ser uma boa espanhola para ter o direito de ser espanhola ou catalã ou europeia? Obviamente não. Mas todas essas barreiras indicam a marca de pertencimento, de exclusividade, de exclusão. Em 2012, a decisão do Brasil de aplicar a lógica de reciprocidade à obtenção de vistos para entrarem no seu território causou um choque na Europa. Nota de rodapé 16. A partir de hoje, Brasil será mucho más duro con los españoles. A partir de hoje, o Brasil será muito mais duro com os espanhóis. El Mundo, 2 de abril de 2012. O que significava precisar de um convite autenticado no cartório para poder hospedar-se na casa de amigos no Brasil? E ter de comprovar a verba de manutenção durante a estada? Pela lógica hierárquica, a Europa está em posição de exigir essas condições de seus visitantes, mas o restante do mundo não. Com esse gesto, o Brasil se tornou ainda mais interessante. Tornou-se exclusivo, pois já não estava ao alcance de todos, de qualquer um. A positivação da exclusividade, portanto, alimenta 3 constantes em nosso imaginário. A primeira é o conceito de supremacia, de ter algo ou ser algo que o restante do mundo deseja ser ou ter. A segunda é a positivação do poder que essa situação nos confere, uma ideia que relacionamos com a força despótica, mas não relacionamos necessariamente com o cuidado ou com a responsabilidade que também deveriam ser atribuições desse poder. E a terceira, consequência de tudo isso, é a competitividade. Competir nos libertará. A competição nos unirá, disse o Facebook para dar boas-vindas aos Jogos Olímpicos de Rio de Janeiro em 2016, seguindo uma lógica amplamente difundida. Competir, se for de maneira justa, é saudável, nos une, nos reconcilia e não sei quantas outras coisas mais. A competição do mundo capitalista é extremamente supervalorizada. A superação, o mais alto, mais longe, mais forte, e essa competição se estende, como uma mancha de óleo, a todas as nossas formas de relacionamento e de interação com o mundo. A relação com o que é marcado como exógeno, como externo, torna-se competição. E esse inimigo comum é o elemento de união interna. Somos na medida em que não somos o que consideramos como nosso contrário. Esta questão pode parecer superada no abstrato, uma vez que já conhecemos as teorias pós-identitárias e todas essas coisas. Mas quando se aterriza na realidade, a perspectiva é muito diferente. A competitividade é um mecanismo básico de todos os processos e estruturas que ocorrem no mundo capitalista. A forma é simples: construir a ficção de uma estrutura hierárquica com um paraíso no topo e um inferno na base, e colocar indivíduos bem individualizados competindo para alcançar o cume. Para que a competição funcione, a estrutura deve ser piramidal, com uma base ampla que se estreita em direção ao topo,
Se todos se encaixam no paraíso proposto, a competição não é necessária. E todo o sistema perde o significado e a eficácia. No topo, contudo, nem todos cabem. Assim, a pirâmide faz as bases, também desiguais entre si, competirem para chegar ao cume, gerando um amplo espaço de distúrbios, mas não de ruptura. Ou seja, as bases competem entre si, gerando perturbação, ruídos, disputa, mas trata-se de um confronto na horizontal, nunca afetando o próprio funcionamento da estrutura. A própria existência da estrutura. Na verdade, os distúrbios na base acabam por legitimar a existência do topo. As decepções dos ativismos, de fato, advêm repetidamente do mesmo erro. Não é o objeto concreto da luta o que pode nos articular, mas a nossa relação com as estruturas, com a pirâmide. Por mais que o objeto seja o mesmo, digamos, a luta antirracista, o gênero ou o ativismo poliamoroso, tem pouco em comum um ativismo que busca alcançar o cume e um ativismo que busque desmantelar a pirâmide. Ainda que ambas as formas de resistência sejam às vezes necessárias e compatíveis. E eu enfatizo, às vezes. A estrutura da pirâmide nos ensina a nos confrontar para sobreviver. Os paraísos que habitam o cume são múltiplos, e existe um para cada ocasião, desde a própria vida, a sobrevivência, até o conforto capitalista, a supremacia econômica, os méritos acadêmicos, a fama ou, é claro, sexo e amor. Há alguns anos me contaram um fato curioso relativo a uma atividade intercultural para adolescentes da Fundació Migra Studium de Barcelona. Um dos jogos propostos consistia em formar 2 equipes e distribuir 4 pedras de papelão para cada um dos grupos. Com elas, as pessoas tinham de planejar uma maneira de atravessar um rio desenhado no chão. A graça do jogo é que era impossível atravessar o rio com 4 pedras, mas era muito fácil fazê-la com 8. Curiosamente, nunca ocorreu a ninguém que os 2 times cooperassem. No momento em que se formam 2 equipes, o confronto começa. A própria competitividade produz a ideia de alteridade ameaçadora. Todo mundo é automaticamente um adversário. Todo mundo é alguém com quem se deve medir e de quem se deve defender. Seus méritos são conquistados em detrimento dos seus. Seus sucessos constituem meus fracassos. Seu prazer é minha desgraça. Em um mundo em que a nossa felicidade é pautada pela admiração que geramos e pela inveja alheia, como podemos pensar em relacionamentos livres de ciúme e de competitividade? A exclusividade como marca de autenticidade. O imaginário monogâmico também nos convence de que se você ama de verdade, amor de verdade, marca registrada, não vai querer mais ninguém. A exclusividade se torna uma marca de autenticidade. Nesse pensamento competitivo e hierárquico, você se apaixona pelo melhor ou pela melhor. Talvez não seja o ou a melhor em termos absolutos, mas o melhor para você. A metade da laranja. A pessoa que está predestinada para você. A peça que faltava nessa engrenagem emperrada que constitui cada um de nós. Portanto, quando você está com a melhor, é impossível querer mais alguém. A corrida já foi vencida. Não é mais necessário continuar procurando. Não devemos nos esquecer de que o pensamento monogâmico é substitutivo. Desejar alguém novo, de alguma forma, significa deixar de desejar a quem se desejava anteriormente. Ou, pelo menos, moderar esse desejo. Apresenta-se de novo a estrutura piramidal. Para que alguém alcance o topo, é preciso desocupá-lo ou ampliá-lo, mas nesse caso a exclusividade seria perdida e, por conseguinte, o valor. A isso acrescentamos muitos outros fatores. A penalização da sexualidade é um deles. Além do desejo de pureza, que leve a rejeitar tudo o que é vacilante, misto, mestiço, bastardo, variável, flexível, é a necessidade, a obrigação, de nos definirmos em termos essenciais. A estrutura do pensamento binário também está presente aqui, ou preto ou branco, ou mulher ou homem, ou Barça ou Real Madrid. Com base nessas premissas, o imaginário monogâmico nos inculca a ideia de que multiplicidade é descuido. Uma multiplicidade que nos incita, além disso, desconfortos bem arraigados em torno da avareza ou da gula. 2 dos 7 pecados capitais de acordo com o cristianismo, dos quais a luxúria também faz parte. Assim, ter vários relacionamentos simultâneos ou desejar várias pessoas é algo extremamente penalizado,
por todo esse imaginário que imediatamente aplica a essas relações as ideias de abuso, descuido, indiferença, falta de amor, negligência e banalidade. Na prática, infelizmente, em inúmeras ocasiões é verdade. A multiplicidade implica abuso, descuido, indiferença, falta de amor, negligência e banalidade. Porém, isso não é uma consequência da multiplicidade, mas da maneira como nela nos situamos, como a usamos em favor do capitalismo sanguinário dos afetos. No entanto, não precisa necessariamente ser assim. Nem sempre é. Por outro lado, o entorno monogâmico dificilmente é uma boa companhia para conversar sobre questões de poliamor e polidrama, porque raramente leva nossos relacionamentos a sério. O amor de verdade, marca registrada, como sabemos, é único. E porque está totalmente imbuído de ideias de competição e guerra, que é a maneira como a monogamia opera diante do surgimento de outra pessoa. Destruição massiva. É muito importante, na minha visão, encontrar pontos de ancoragem em pessoas que praticam o tipo de poliamor que queremos reproduzir em nossa vida e que estejam dispostas a nos acompanhar nas dúvidas, nos abismos, nos erros e na variedade de situações que surgem no intenso caminho das emoções e dos vínculos. É interessante aqui notar como o mandato de exclusividade, com todos os seus mecanismos, entra em colisão com a construção da masculinidade hegemônica. A construção social do homem muito homem é a de que ele não pode ser objeto exclusivo de ninguém, uma vez que só pode ser um sujeito. Assim, sua arquitetura de gênero fica presa nessa colisão entre o mandato de exclusividade e o mandato de proatividade. Em um programa de debates de que participei em uma emissora de rádio, uma codebatedora, autora de livros sobre fidelidade, deu uma resposta queima-roupa à minha explicação sobre redes afetivas e desconstrução de gênero. Ah, mas você está falando dos frouxos de sempre. Mas você está nos falando dos frouxos de sempre. O dilema da masculinidade hegemônica e heterocentrada. O dilema da masculinidade hegemônica e heterocentrada no pensamento monogâmico é, portanto, o debate entre James Bond e o frouxo que permite, que sua mulher, saia com outras. Partindo desse lamaçal, qualquer ideia de constituir amores inclusivos é automaticamente descartada. Se a exclusividade tem todas as virtudes, tanto a diversificação quanto a inclusão têm todos os defeitos, e não são apenas indesejáveis, mas impossíveis. Tanto diversificar como incluir só podem levar à dor e à destruição, a viver no permanente campo de batalha da competição instalado na própria sala de casa, em seus espaços íntimos e seguros. A competição é sem dúvida um inferno. E é assim, com todo esse acúmulo de violência, avidez, egoísmo, insegurança, instabilidade, competição e exclusão, que o sistema monogâmico nos prepara para habitar o mundo. Significados e significantes. Exclusividade sexual não é assim denominada. Ninguém fala diariamente sobre ela. Fulaninha é exclusivista, ou ciclaninha foi sexualmente não exclusiva. Nesse imaginário há um nome específico, e a naturalização desse nome consagra um mecanismo de estímulo em si mesmo. Exclusividade sexual é conhecida como fidelidade. Fidelidade. Antes de se tornar sinônimo ou eufemismo de não dormir com mais ninguém além da parceira legítima, fidelidade refere-se à lealdade no vínculo de uma maneira ampla. Refere-se à vontade e ao compromisso de agir e pensar sobre necessidades comuns, em um comum autodefinido para cada caso, e com relação a uma série de compromissos acordados ou tácitos relativos ao cuidado e à proteção mútua e recíproca. O cuidado também é compreendido de forma ampla e não necessariamente ligado ao emocional. A fidelidade, no sentido amplo, está ligada à consciência de não podermos viver sozinhas, de sermos ridiculamente pequenas e infinitamente vulneráveis, bem como a necessidade de estabelecer alianças duradouras nas quais é possível simplesmente se entregar. Fidelidade refere-se ao espaço seguro, à zona livre de risco, protegida e às identidades relacionais. Para pensar, no entanto, que não podemos sobreviver sozinhas, devemos acreditar que estar sozinhas existe, que é possível estar sozinha além de imaginar-se sozinha, que é possível uma existência individual e individualizada em relação a outras existências. Como podemos conceber a solidão em um mundo onde não há vazio nenhum?
Agora mesmo, enquanto escrevo, posso afirmar que estou só. E faço isso porque não considero os tijolos na parede, o computador ou a leitora hipotética e futura que está no outro lado desse texto como parte da minha própria natureza. Não são companhia, são palco. O palco em que me movo. Meu cenário. Além disso, não considero que os demais relacionamentos que me atravessam estejam agora operando em mim. Afirmo que estou sozinha, porque não levo em conta a pessoa que está dormindo na minha cama a 2 portas de distância, e que, inclusive, na inconsciência do sonho, está me acompanhando simplesmente por dormir ali e não em nenhuma das outras camas possíveis. Afirmo estar sozinha também por não lembrar que há uma rede afetiva que conta com a minha existência e que não necessariamente está aqui agora. Quando falamos de solidão, estamos nos referindo em primeiro lugar à falta de presença física e imediata de alguém que eu considere como uma igual. Em uma estrutura mais ampla, a solidão se refere à ausência de certos vínculos afetivos. Claro, quando falamos sobre estar sozinha, estamos nos referindo a não estar em casal. Isso se refere à hierarquia monogâmica segundo a qual o casal é o vínculo superior que articula todos os nossos relacionamentos. De acordo com essa maneira de pensar, na ausência de um parceiro, qualquer relacionamento será um arremedo sem importância suficiente para que possamos dizer que estamos acompanhadas. Porque não importa quanto sua vida esteja envolta em afetos, sem um parceiro não é a mesma coisa. Além disso, estou questionando aqui as redes afetivas também não são compostas por afetos negativos. Se as redes afetivas também não são compostas por afetos negativos, as pessoas que você odeia, as pessoas que você mantém na sua vida apesar dos pesares, os relacionamentos marcados por desamor, as histórias fracassadas que a machucam, as pessoas que lhe fazem mal. Se esses tipos de relações negativas não têm espaço quando falamos que estamos em um relacionamento, é porque a solidão não se refere a ter ou não ter redes, mas a ter ou não ter redes de apoio específicas. Há pessoas que estão sozinhas, francamente sozinhas, no abismo da vida contemporânea. Porém, não estão assim porque lhes falta um relacionamento sexoafetivo, mas porque ninguém se importa com elas. É que no mundo, a partir do qual escrevo, preocupar-se com os outros ou oferecer suporte é opcional. Você pode apoiar ou não. Ou melhor, vivemos na fantasia de poder apoiar ou optar por não o fazer, na absoluta ignorância da interdependência, na constante vergonha da impossibilidade de autossuficiência. Na afirmação da solidão, há também uma rachadura temporal. Há uma atitude romântica que afirma que alguém escreve para si mesmo e que não se importa em publicar o que está escrito, porque o importante é escrever. Não é por isso que eu escrevo, para mim. Fazê-lo é uma forma de comunicação, é um grito que busca ressonâncias, respostas e consequências. É uma tentativa de dinamitar o tempo, de boicotá-lo, ser capaz de dialogar além da contemporaneidade, inclusive da instantaneidade. As futuras leitoras, portanto, estão presentes no próprio ato de escrever. Afirmar que estou sozinha nesse momento em que escrevo é esquecer que não tenho existência por mim mesma. Que o cenário em que vivo, as redes nas quais me insiro, o passado, o futuro e eu fazemos parte de um todo. Nos interrelacionamos pelo coexistir. Essa concepção de existência individualizada e fragmentada é a base necessária para o sistema monogâmico em sua amplitude. Não é a única forma de se enxergar e de se entender. O Naupa andino, como explicado por César Pilatarsi, contém o que chamamos de passado, presente e futuro integrados e em constante interação. O Tawhid islâmico refere-se ao todo contido no todo, sem fragmentação, e o povo Tojolabal não tem em seu vocabulário a palavra eu, só existe o nós. Nota de rodapé 17. Nampa é um conceito desenvolvido pelos povos andinos, que se comunicam com variantes linguísticas do Quechua, idioma nativo mais falado na América do Sul. Já Tawhid é o componente importante da fé islâmica por afirmar seu monoteísmo. Não se refere à unidade, mas à unicidade, em que as partes que formam o todo são indissociáveis, sem deixar de ser partes. Já o povo Tojolabal corresponde a uma parte dos maias que vivem no estado mexicano de Chiapas. Nota do tradutor. A fidelidade, portanto, é um conceito imprescindível para uma sociedade que acredita ser composta de indivíduos sozinhos e, obviamente, aterrorizados diante dessa solidão. Indivíduos que precisam de um descanso, um espaço mínimo de segurança para se sentirem acompanhados, unidos pela promessa de fidelidade.
É o reflexo de um mundo que usa fechadura nas portas. Não nos ocorre pensar se o cérebro é fiel ou infiel aos braços, ou se o estômago está vinculado ou não ao rim. Só entendo-os como elementos separados. Podemos nos perguntar, só entendendo-os como elementos separados, podemos nos perguntar sobre a questão da fidelidade ou da infidelidade. É o tabu que nos mantém unidos em um ambiente em que é possível, imaginável, dar meia volta e enfiar, sem mais nem menos, uma faca na vizinha, porque ela é algo externo a você, e portanto é descartável, desprezível, substituível. E quando digo a vizinha, quero dizer as habitantes do bairro ao todo, ao lado, ou da cidade ao lado, ou do país ao lado, ou do continente ao lado, qualquer que seja a linha em que colocamos a alteridade, e sempre é uma linha móvel e oportunista, esse outro, essa outra, passa a ser um objeto utilitário e um inimigo em potencial. Por isso é necessário colocar tanta ênfase na fidelidade, para tentar garantir que essa pessoa, que agora é chamada de amiga, não moverá subitamente a linha de alteridade, e que pode nos tornar inimigas, desencadeando assim toda a violência. Esse tabu de fidelidade, que substitui conceitos mais complexos como a responsabilidade ou corresponsabilidade, o compromisso ou interdependência, opera em espectros muito amplos. Desde a questão da sexualidade no entorno das relações sexoafetivas, mas também no que diz respeito à identidade nacional, time de futebol, marca de roupa favorita, ou até a teoria revolucionária a qual você adere. Você tem que escolher um e se manter fiel. Isto não combina comigo, a falácia da liberdade. Vamos pensar em um cinema, mas não no convencional, organizado de acordo com a lógica plateia/tela. Estamos na sofisticação de uma sala abobadada, onde as imagens constroem uma esfera que nos cerca. No centro dessa esfera está você observando. Parece que não há espaços para fixar seus olhos além da redoma de imagens. Não há ângulos, não há cantos que façam pensar que se trata de uma construção artificial. Você não vê os cabos que alimentam a tela, nem distingue seu corpo como algo exógeno, estranho ao conjunto. Você está dentro de um dispositivo que reduz as próprias formas do universo, que recria um céu noturno estrelado. E tão poderosa é a força das imagens, tão envolvente, que você se sente dentro da própria esfera. De fato, você está na esfera. A ficção é que você mesma faça parte da esfera. Você está, mas você não é. As grandes produções cinematográficas exprimiram intensamente a ideia da humanidade confinada sob uma abóbada produzida artificialmente. O filme de animação Wall-E, de 2008, mostra uma nave espacial com os e as sobreviventes da humanidade, na qual a vida acontece a partir de uma poltrona. A alguns centímetros do rosto, uma tela, e ao alcance dos dedos, um painel para interagir com o que acontece na tela. O corpo é praticamente um resquício irritante, um incômodo da natureza que nos impede de viver completa e intensamente no virtual. A imagem do corpo abandonado, enquanto o cérebro vive uma existência virtual e passiva, já tem equivalente no real por meio da realidade aumentada. Várias empresas comercializam óculos para conectar ao telefone celular de modo que você possa mergulhar no que acontece na tela quase sem outros estímulos externos. Uma das marcas mais conhecidas, FreeFly VR, anuncia as maravilhas de seu produto na internet. O FreeFly VR é leve, portátil e suficiente para te acompanhar sempre. Ideal para quando você precisa fugir dos maus momentos. A foto que acompanha o texto mostra em sépia um garoto literalmente estirado num beco encostado em uma caçamba de lixo, algo entre pico de heroína e deprê de MDMA, mas com os óculos posicionados no rosto e o cérebro presumivelmente em uma praia ensolarada onde a vida é boa. No momento, essa experiência não inclui o paladar, o olfato ou o tato, mas tudo virá ao seu tempo. Outras, como a Love Pulse, propõem dildos. Nota de rodapé número 18. Brinquedos sexuais que são mal denominados como consolos, como se fossem um consolo diante da ausência do pênis?
propõe dildos interativos para você se masturbar sozinho ou com alguém por meio de um aplicativo que permite controlar remotamente o vibrador enquanto papeia pela internet. De alguma maneira, possibilita que as pessoas a toquem à distância, sem o incômodo de ter contato real com outros corpos e sem precisar conceder acesso à sua intimidade. No imaginário individualista, é a vitória definitiva da amante ideal, aquela que você pode ligar e desligar quando quiser. A ficção virtual de estar acompanhada sem precisar se comprometer com um relacionamento, sem se arriscar. Existe nesse sentido uma intensa produção artístico-científica sobre empatia artificial e outras maravilhas do capitalismo pós-moderno. Ou, como você quiser que se chame, época que mal vivemos. Um dos meus favoritos é o IED, Dispositivo Improvisado de Empatia, na sigla em inglês, do Swamp, Estudos de Ambientes de Trabalho e Produção de Massa, projeto artístico da dupla Matt Kenyon e Doug Easterly. Um livro que causa dor física, uma picada na pessoa que o carrega, sincronizada à dor de outra. Essa sensação é o que tradicionalmente chamamos de empatia. Sentir-se afetado por questões que não nos atravessam diretamente, que não afetam nosso corpo literal, mas o corpo social, o corpo de outras pessoas que sentimos como se fosse o nosso. Essa geringonça de empatia, empathy device, é a antítese do que propõe. Não é empatia se você literalmente sente em você. A picada faz doer seu corpo físico, sua carne, não é que a dor venha da sua humanidade. Além disso, nesse caso, a geringonça está sincronizada com a morte dos soldados estadunidenses do Iraque. Das mortes iraquianas, não vemos notícias. Pelo jeito, só algumas vidas provocam picadas. Nesses 3 exemplos, vemos o controle sobre o corpo a partir de agentes externos que não levam em conta o corpo e o reduzem a uma funcionalidade específica, o corpo ferramenta, o corpo meio, para finalidades externas ao corpo. Essas gerinhocas são a metáfora mecânica dos sistemas e sua construção de imaginário. Longe de serem uma sofisticação, são seu paralelo mecânico e tosco. Para os óculos de realidade virtual, a corporalidade é um incômodo, uma massa física à qual estamos atadas, mas que podemos tranquilamente deixar jogada num beco. Para os vibradores, o corpo é a ferramenta para ter orgasmos, e esse é o objetivo final do prazer, a orgasmização genital da sexualidade. Para o IED, o corpo é um tipo de tela sensível ao toque, para ativar reações típicas de uma emotividade perdida pelo caminho. O denominador comum é que todos entendem o corpo como carne. Tanto o pensamento como as emoções são lugares relacionados de maneiras diferentes com o corpo que não são corpo. Essas 3 geringonças são ferramentas para dizer ao corpo quando e como sentir, e para indicar de maneira sutis quais sensações são legítimas e quais não são. Não é neutro o fato de que o ID incida sobre o corpo apenas quando morrem soldados estadunidenses. A devastação do corpo estirado no beco do anúncio da Free Fly nos lembra que a vida pode ser uma merda, mas que se sentir mal por isso ou se articular para resistir é coisa de otário. Cool é abordar o corpo como um resíduo e deixar a mente viver num anúncio de Coca-Cola. O dildo online nos oferece sexo sem suor ou lágrimas, sem nenhum risco além da bateria descarregada. Embora, diz o site, os gadgets tenham autonomia de até 4 horas para que você possa gozar bastante. Todas elas são redes de segurança para um mundo inevitavelmente cruel. O sistema monogâmico, como o capitalista, o colonial ou o patriarcal, como todos os sistemas que nos mantêm ligados a estruturas de opressão e dor, são promessas de felicidade. Se formos boas, se seguirmos as instruções, tudo ficará bem. Se tivermos relações monogâmicas, não sofreremos. Encontraremos um grande amor que durará a vida inteira, sem muitos imprevistos, mas com intensidade constante. Nos reproduziremos sem contratempos e teremos uma família feliz que nos fará sentir acompanhadas, seguras. Se trabalharmos e não fizermos muito barulho, se não nos sindicalizarmos além do que é permitido oficialmente, se não reivindicarmos muitas melhorias nas condições de trabalho, nem tentarmos desarticular o sistema, e se estivermos gratas pelo trabalho conquistado, o trabalho dignifica, ironizava o humorista espanhol Pepe Rubianes,
teremos acesso ao precioso mundo da estabilidade econômica e do bem-estar consumista para poder comprar os objetos de felicidade. Casas com jardim, carros com ar-condicionado, cremes anti-envelhecimento e férias em paraísos artificiais. O sistema colonial exige colonizadas dóceis, que o aceitem sem contestar e não exijam direitos para além das superficiais camadas de pintura que jamais revelam o funcionamento global. Assim, um dia o mundo sairá da pauperização. O Banco Mundial concederá créditos, a Zara abrirá uma loja de roupas de baixo custo na esquina de casa e a vida será outra coisa. Se alguém decidir recolher as tralhas e mudar-se para a zona de bem-estar planetário, literal ou metafórico, geográfico ou social, deve caminhar na ponta dos pés, sempre pedindo desculpas. Será a eterna migrante sem direito a reclamar ou fazer barulho, ou a eterna impostora com identidade sob suspeita. Imigrantes de terceira ou quarta geração, cidadãs de origem estrangeira, que são europeias, mas não. Se somos boas mulheres, a vida passará bem. Basta abrir as revistas femininas para ver. Se está magra e loira e jovem, se não reclama muito, o mundo estará a seus pés. Caras e bocas, aplausos e sorrisos congelados por toda a eternidade. Você pode até performar masculinidade se o fizer de uma maneira sexy. A atriz Ruby Rose, suposto paradigma da androginia, não deixa de ser o sonho molhado do desejo masculino heteronormativo. Para alcançar essas promessas, é necessário deixar o corpo de lado, o corpo particular e o corpo coletivo. Abandonar a vontade, os sentimentos, as emoções, os próprios pensamentos e desejos e entregá-los como garantia ao sistema, a maquinaria que passará a decidir por nós quando e como sentir. É o sonho da governabilidade, o panóptico definitivo. Os sistemas quase não precisam nos monitorar diretamente. Nós nos monitoramos sozinhas, assim o sistema monogâmico também nos diz como e quando sentir. Também nos dá picadas diante de algumas imagens concretas, aciona mecanismos remotos de prazer orgásmico e romantização das relações ante outras conexões concretas e nos obriga a ler as circunstâncias sob um único prisma. O sistema monogâmico são os óculos da realidade aumentada que carregamos permanentemente conectados. Quais imagens são projetadas neles e quais entre elas nos dão prazer ou nos produzem dolorosos choques elétricos? O grande choque de ideias entre isso que chamam de monogamia e o que denominam poliamor ocorre nesses níveis. Transar com mais de uma pessoa, isso todo mundo sabe fazer. Entretanto, ou o faz objetificando a pessoa, essa amante que você nunca mais verá e, portanto, não merece investir cuidados, tudo com o imaginário bancário, ou o faz a partir de romantização com a qual se iniciam as relações monogâmicas que buscam a durabilidade, promovendo uma escalada em direção ao casal monogâmico. Por mais que não se pretenda sê-lo, e por mais que já exista uma rede afetiva em construção, e nenhuma dessas formas é compatível com um novo paradigma amoroso. Amores lésbicos. Entre as lésbicas, a situação é ainda mais complexa. A penalização adicional da sexualidade das mulheres e da sexualidade homossexual são agrupadas. Misturam-se para produzir um coquetel no qual a sexualidade é exponencialmente romantizada. O sexo casual é visto como uma forma de objetificação que não tem nada a ver com o sexo casual, mas com a objetificação a qual o sistema heterocentrado nos submeteu. Assim, a sexualidade deve-se acrescentar o romance, muitas vezes um sentimento fictício, quando ainda não houve tempo para desenvolvê-lo. Em uma das oficinas da hashtag OccupyLove, tentamos identificar o momento exato em que surgem os ciúmes ou a ameaça. O público heterossexual o identificou na primeira noite de sexo, mas o público lésbico o identificou na segunda. A continuidade. Quando falo de decorar o sexo casual com sentimentos fictícios, não me refiro ao companheirismo, à simpatia, à atração ou ao cuidado, que são totalmente compatíveis com o sexo casual. Contudo, a própria ideia de ocasionalidade, de não gerar uma continuidade ou de essa continuidade não ser romântica. A ideia de que aquilo é sexo com alguém que atrai, não uma paixonite, e o início de uma escalada relacional é extremamente complicada entre lésbicas. E quando alcançada, ocorre por meio de um trabalho de desconstrução de todos esses códigos aprendidos, algo nada simples de se fazer. Isso, somado às violências adicionais que sofremos e à necessidade extra de um refúgio estável,
além da precarização específica de nossa situação econômica, torna o poliamor entre lésbicas um contexto específico mais difícil, sem dúvida, mas que também, atenção, conta com ferramentas próprias desenvolvidas pela necessidade de criar redes afetivas duradouras e extensas. Conclusões. Esse é o imaginário que opera em nós sempre que uma de nossas relações monogâmicas termina devido a questões relacionadas à exclusividade. E apesar disso, nos lançamos a um novo relacionamento novamente sob os mesmos parâmetros. Também é o imaginário que opera em toda a nossa construção de alteridade e herda o poliamor e as outras formas de não monogamia. O imaginário é tão poderoso que nem chegamos ao ponto de concluir que disfuncional é o sistema, e não a gente. Por isso nos relacionamos repetidamente de acordo com o mesmo paradigma. Para garantir que isso tenha sido estabelecido, muitos mecanismos de estímulo e de coação que operam em nossa estrutura de referência são e têm sido necessários. São as ferramentas do pensamento monogâmico. Para sustentar a hierarquia são necessárias a exclusão e a disputa, a exclusividade e a competitividade amorosa que passam a fazer parte do próprio amor. Desconstruir a monogamia é desmontar o sistema piramidal. É inútil reivindicar um topo mais amplo para incluir mais amores. Enquanto houver uma pirâmide, o resultado será monogâmico, com 2, 5 ou 20 pessoas envolvidas. Por outro lado, é inútil pretender desconstruir a monogamia sem desmantelar a competição em todos os âmbitos. Devemos mudar o paradigma relacional em sua totalidade, porque a maneira como nos situamos em algumas relações treina nosso corpo para reproduzir constantemente essas mesmas sensações em situações semelhantes. Não é possível competir no lugar de trabalho e ser colaborativo no âmbito amoroso. O corpo não nos deixa, o sistema não nos permite entrar e sair sem mais nem menos. É necessário desmantelá-lo, cancelar o pacto com o sistema. Caso contrário, nos gabaremos quanto quisermos por não termos ciúmes, por não nos sentirmos ameaçadas, nem termos qualquer problema com as amantes de nossos amantes, metamores, mas será apenas isso. Ilusões arrogantes e momentâneas, possivelmente ligadas à nossa posição, também momentânea, de poder. Como diz minha Manu, nota de rodapé 19, eu a nomeio assim, a seu pedido expresso e tenho muito orgulho de fazê-lo. Como diz minha Manu, e não vou me cansar de repetir isso ao longo do livro, o poliamor não é definido pelo número de relacionamentos, mas pelo tipo de relação que os metamores têm entre si, se de cooperação e cuidado mútuo ou de disputa pelo topo. Muito bem, crianças. Onde há muita gazarra, alguma coisa está fora da ordem. Eu acho que com essa mistura de negros do sul e mulheres do norte, todo mundo falando sobre direitos, o homem branco vai entrar na linha rapidinho. Mas sobre o que estamos falando aqui? Aqueles homens ali dizem que as mulheres precisam de ajuda para subir em carruagens, devem ser carregadas para atravessar valas e merecem o melhor lugar onde quer que estejam. Ninguém jamais me ajudou a subir em carruagens, a saltar sobre poças de lama, nem nunca me deu o melhor lugar. E não sou eu uma mulher? Olhem para mim, olhem para meus braços. Eu arei e plantei, e juntei a colheita nos celeiros, e homem nenhum poderia estar à minha frente. E eu não sou uma mulher? Eu poderia trabalhar tanto e comer tanto quanto qualquer homem, desde que eu tivesse oportunidade para isso, e suportar o açoite também. E não sou eu uma mulher? Eu pari 13 filhos e vi a maioria deles ser vendida para a escravidão. E quando eu gritei com o meu lamento de mãe, ninguém, a não ser Jesus, me ouviu. E não sou eu uma mulher? Então, eles falam dessas coisas na cabeça. Como eles chamam isso, alguém da audiência sussurra, intelecto. É isso, querido. O que é que isso tem a ver com os direitos das mulheres e dos negros? Se o meu corpo é de meio litro e o de vocês contém 1 litro, não seria muito cruel não me permitir ter a minha pequena metade cheia? Daí aquele homenzinho de preto ali disse que as mulheres não podem ter os mesmos direitos que os homens, porque Cristo não era mulher. De onde o seu Cristo veio? De onde o seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com isso. Se a primeira mulher criada por Deus foi forte o bastante para virar o mundo de cabeça para baixo por conta própria, todas essas mulheres juntas, aqui, devem ser capazes de consertá-lo
colocando-o de jeito certo novamente. E agora que elas estão exigindo fazer isso, é melhor que os homens deixem. Agradecida por me ouvirem. Agora, a velha Sojourner não tem mais nada a dizer. Sojourner Truth, novembro de 1851, Convenção de Mulheres, Akron, Ohio, Estados Unidos. Nota de rodapé 20. Truth Sojourner, e não sou uma mulher? Tradução, Osmundo Pinho. Portal Geledes, 8 de janeiro de 2014. Exclusões do sistema. O livro O Conto da Aia, de Margaret Atwood, retrata um mundo distópico no qual quase não nascem mais bebês. Os produtos químicos provocaram taxas insustentáveis de infertilidade. Nos Estados Unidos, inicia-se uma guerra civil para instaurar um novo regime. O estopim é um atentado terrorista realizado por uma suposta célula muçulmana, o que não é verdade. Esse detalhe presente no livro desapareceu na série subsequente, desenvolvida pela plataforma de streaming Hulu. Atwood já havia detectado, em 1985, o uso interessado da islamofobia que vemos todos os dias nos meios de comunicação. No novo regime, as mulheres férteis serão sequestradas e usadas como aias reprodutoras para as famílias poderosas. Sua missão é gestar e entregar os bebês. As mulheres não férteis são responsáveis pelas tarefas domésticas dessas famílias privilegiadas, e as que têm comportamentos rebeldes são nomeadas não-mulheres e enviadas às colônias para remover corpos e limpá-los da contaminação química. Sobre um dos personagens, o motorista, a autora nos diz que é de classe baixa e, portanto, não lhe designaram uma mulher. Quando tentamos analisar um sistema impositivo, sempre temos de olhar para suas margens. Elas fazem parte do próprio sistema que as cria. São vidas que não conseguem entrar no sistema, que simultaneamente lhes foi imposto. Sua imposição não é estar fora do sistema, mas ser à margem. São os monstros que confirmam o normal da normalidade. O centro do sistema monogâmico tem margens. Ele não é acessível a todo mundo. É obrigatório para os corpos que esse sistema quer reproduzir, para os corpos e para as vidas desejáveis a essa estrutura. E está proibido para os corpos excluídos. E da mesma maneira, essa proibição é imposta pelo sistema. Jacques Donzelot analisou a criação do orfanato como instituição na França do século XIX. Ele explica, por exemplo, que os dotes eram necessários para o casamento, tanto por parte dos homens como das mulheres. Assim, pessoas sem recursos para tal não podiam se casar. As crianças não eram reconhecidas pelos pais e acabavam em muitas ocasiões em orfanatos que se tornavam um fardo econômico para o Estado. Uma das soluções foi enviar órfãos assim que estivessem idade suficiente para atirar para missões militares de colonização, o que na França no século XIX significava o norte da África, grande parte da África subsaariana, o sudeste asiático e alguns territórios da América e da Oceania que ainda pertencem aos chamados territórios ultramarinos franceses. Donzelot, 2005, 2001. No caso das mulheres solteiras, havia a opção de entrar para um convento. Mas para isso também era necessário um dote, de tal modo que as mulheres pobres que não podiam se casar passavam a ser um fardo para a família de origem, um flagelo. Michel Foucault, em História da Sexualidade, dedica pouco espaço às mulheres. Quando fala sobre os hábitos do mundo clássico e romano, ele esclarece que o costume de ter jovens amantes tomado como protegidos era algo permitido apenas a homens com homens. As mulheres, as esposas, tinham tarefas reprodutivas e eram vigiadas de perto para garantir sua castidade. O que Foucault não analisou foi a sexualidade das escravizadas e dos escravizados. Elas eram forçadas a uma intensa promiscuidade, e as crianças passavam a fazer parte do matrimônio, riqueza, do amo. Rouget, 2019. Não eram permitidas relações de paternidade ou maternidade com essas crianças em situação de escravidão. Isso também ocorreu nas diferentes etapas da colonização europeia e do sistema de plantation das Américas, nas quais as mulheres brancas eram forçadas a manter relações
exclusivamente conjugais para dar filhos legítimos que perpetuassem o sobrenome e herdassem o capital, enquanto as mulheres racializadas eram obrigadas a se reproduzir, mas foram excluídas da possibilidade de formar uma família ou de criar seus filhos e filhas. Não estamos falando de uma história remota. Atualmente existem inúmeras práticas e dispositivos para impedir que corpos indesejáveis acessem a zona de conforto do sistema monogâmico. Isto é, a criação, a hierarquização e a preservação do núcleo reprodutivo escolhido. É importante entender que o problema do sistema monogâmico, como de qualquer outro, não é a sua prática concreta, mas a obrigatoriedade dessa prática e a eliminação de qualquer outra possibilidade de existência. Como esses peixes que são implantados artificialmente em um habitat e destroem tudo, como a música comercial que acaba atrofiando a audição e impossibilitando o desfrute de qualquer outro tipo de música que eventualmente nos soe mal. O problema não é a música comercial, o problema é o monopólio, o desaparecimento de opções reais. Voltamos à ideia de que a biopolítica não funciona apontando pistolas na testa ou impondo proibições quanto ao tipo de música. Cada uma de nós exerce essa função inconscientemente e sem necessidade de nos sentirmos obrigadas. Esse é o segredo de seu grande sucesso. Quando dou oficinas para debater questões de gênero, depois de horas explicando, mostrando vídeos, levantando dúvidas sobre o natural de nossas construções, muitas vezes alguém conclui dizendo: ok, mas as meninas gostam de rosa. Compro a ideia. Digamos que garotas gostem de rosa. As perguntas são: o que acontece com as meninas que não gostam de rosa? O que faz tantas garotas gostarem de rosa? E o que acontece com os meninos que também gostam de rosa e não têm permissão para usar essa cor? Esse é o foco das perguntas, não o rosa, que é apenas uma cor. Mas há vidas obrigadas ao rosa e vidas excluídas ao rosa, e ambas as questões fazem parte da mesma violência. Nota de rodapé 21. Vassalo Brigitte. Infâncias de color de rosa. Infâncias cor-de-rosa. El Diário, 30 de setembro de 2014. Assim, a prática monogâmica não é por si só ruim. O sistema no qual ela está estabelecida é violento, mas não o é porque a prática seja violenta. Foi necessário produzir essa violência em uma estrutura para se impor, para se incular dentro de nós. Como foram inoculadas a cor rosa ou as servidões de gênero. Para naturalizar-se, esse é o problema. E a questão não é a prática monogâmica, é quem é obrigado e por meio de quais estruturas. E o que acontece com as pessoas que não se enquadram e com as que são excluídas? Tudo isso faz parte da mesma violência. Portanto, as pessoas que estamos procurando entender as fissuras do sistema monogâmico e as que estão buscando tais fissuras para acessá-los, fazemos parte da mesma resistência. Provocam o mesmo desajuste sair quando você deitar e entrar quando não tem permissão. Não são opções opostas, são a mesma em diferentes contextos da vida. Não pretendo fazer uma lista exaustiva das exclusões, mas quero refletir sobre algumas no intuito de também imaginar as alianças políticas que os movimentos não monogâmicos poderíamos estabelecer, mas frequentemente nos escapam. Como mencionei, em muitos países europeus era praticada a esterilização forçada em populações subalternizadas que o Estado não considerava desejáveis para a reprodução. A Suécia, por exemplo, esterilizou 230 mil pessoas entre 1935 e 1996, com a intenção de melhorar a raça e eliminar a população cigana, os mestiços, os lapões, as pessoas com câncer e os pobres. Não houve tampouco compaixão com mães solo, depressivas, alcoólatras, marginais. Nota de rodapé 22. La política de esterilizaciones de Suécia afectou a 230 mil pessoas e se prolongou hasta 1996. A política de esterilização da Suécia afetou 230 mil pessoas e durou até 1996. El País, 28 de março de 2000. A maioria dos países europeus praticou esterilizações forçadas em sua população metropolitana até o século XX e, é claro, fez o mesmo em seus territórios colonizados. As mulheres ciganas de toda a Europa conhecem bem essa situação.
Na República Tcheca, há esterilizações forçadas registradas até 2007. Nota de rodapé 23. Relato de um parto, gritanofobia de gênero e violência obstétrica. Ritanofobia. Relato de um parto, ciganofobia de gênero e violência. Picara Magazine, 7 de julho de 2017. O contraceptivo injetável Depo-Provera, que garante controle reprodutivo por 3 meses, foi usado em Israel em mulheres migrantes judias etíopes sem seu consentimento. Muitas foram enganadas com o argumento de que se tratava de uma vacina ou coagida com a ameaça de ter sua entrada no país negada. Nota de rodapé 24. Lisa Haugarten. Forced Contraception of Jewish Ethiopian Women in Tip of Global Iceberg. Contracepção forçada de mulheres judias etíopes e a ponta do iceberg global. The Guardian, 30 de janeiro de 2013. Em 2017, as instituições judiciais europeias condenaram a França por forçar pessoas trans a passar por cirurgias ou por tratamentos hormonais esterilizantes, a fim de ter reconhecida sua identidade de gênero. Essa é uma prática padrão em toda a Europa. Não são denominados como tratamentos esterilizantes, mas exigem das pessoas trans um tempo e um nível hormonal para obter sua identidade de gênero reconhecida, o que na prática é esterilizador e não tem outra função social além dessa. Nota de rodapé 25. La Justicia Europea condena a Francia por exigir la esterilización de las personas trans como requisito para reconocer sua identidade de gênero. Justiça Europeia condena a França por exigir a esterilização de pessoas trans como requisito para o reconhecimento de sua identidade de gênero. Dos Manzanas, 9 de abril de 2017. Os casamentos entre pessoas europeias e de países do sul global precisam passar por procedimentos administrativos ridículos, nos quais elas devem demonstrar que seu matrimônio é por amor e não por qualquer outro motivo. Uma exigência desse tipo para um casamento entre pessoas europeias de classe média ou alta é impensável. Nenhuma administração investigaria se casam por status social, para promover uma baita festa e vender a cobertura jornalística exclusiva a uma revista ou por puro capricho. No visto de residência de uma pessoa estrangeira aparece o nome do morador local com o qual está casada ou casada. E isso jamais provocou uma revolta feminista. Saber que há um monte de mulheres por aí que levam o nome de seu marido estampado no documento de identidade. Os e as estrangeiras não são sujeitos de reprodução desejáveis para o Estado, pois carregam o risco de miscigenação da identidade nacional e a ingovernabilidade por meio da armadilha identitária, um dos mecanismos preferidos para a atomização social e para a docilidade social. Também é importante refletir em relação ao matrimônio igualitário, entre aspas, e sua urgência social. Quantas pessoas gays, lésbicas e trans tiveram que se casar dentro do regime da heterossexualidade para conseguir um visto de residência? E que tipo de violência essas práticas implicam? Além disso, no caso de pessoas LGBT, a impossibilidade de casar nos coloca nas mãos de nossas famílias em caso de doença, ou deixa nossas parceiras e parceiros em total abandono quando morremos. E sabemos que para as pessoas queer, estar nas mãos das famílias naturais nem sempre é uma opção agradável. Basta checar as taxas de violência que experimentamos nesses núcleos devido à nossa identidade de gênero e à orientação sexual. No caso dos diagnósticos de saúde mental, cito um artigo publicado no jornal espanhol El Mundo. Outra das dificuldades que os médicos enfrentam é a de canalizar a conduta sexual mal adaptada. A alta prevalência de abusos sexuais nesses pacientes psiquiátricos graves, mais nas mulheres do que nos homens, os efeitos colaterais da medicação e sua vulnerabilidade psíquica dificultam o estabelecimento de relações íntimas saudáveis, lembra o presidente da AESC, Associação Espanhola de Sexologia Clínica. Abre aspas, considera-se que entre 8% e 24% dos pacientes apresentam algum tipo de conduta mal adaptada, como exibicionismo, manutenção de relações sem preservativos, prática de sexo em público ou permissão para que sejam abusados, entre outros. Fecha aspas, acrescenta.
Um trabalho recente, publicado no British Journal of Psychiatry, no qual foram entrevistados 113 homens e mulheres esquizofrênicos, constatou que 8% eram promíscuos e 23% tinham outros desvios não específicos. Nota de rodapé 26. Patricia Matei. El sexo también existe en la esquizofrenia. O sexo também existe na esquizofrenia. El Mundo, 14 de março de 2008. A sexualidade das pessoas diagnosticadas com esquizofrenia passa a ser um problema, entre aspas, adicional para a medicina, o que se reverte na problematização da sexualidade das pessoas categorizadas como esquizofrênicas. A medicina, de acordo com esse artigo, é a causadora dos problemas na medida em que define o que são as relações saudáveis e as tóxicas e se arroga o poder de direcionar essas pessoas dentro da norma que ela própria cria. É, portanto, legisladora, juíza e executora. Esses comportamentos listados como não saudáveis incluem sexo, penetração sem camisinha. No entanto, a pesquisa realizada na Espanha em 2008 pelo CIS, Centro de Investigação Sociológica, sobre atitudes e práticas sexuais, demonstra que 21,8% da população não utiliza nenhum método contraceptivo em encontros sexuais com, entre aspas, alguém que conhece pouco ou que acabou de conhecer, e 44% não usa nenhum método com seu parceiro estável. Além disso, 10% das pessoas entrevistadas fizeram sexo na praia e 5,6% em locais públicos como shoppings, 14,6% em praças e parques, o que o sistema médico considera anormal para pessoas categorizadas como esquizofrênicas são práticas sexuais habituais em toda a população, sem mencionar a promiscuidade ou outros desvios, entre aspas, não específicos, que podem incluir fetichismo, voyeurismo ou homossexualidade, práticas doentias somente aos olhos do sistema repressivo. O controle da sexualidade dentro do núcleo reprodutor ocorre por meio de métodos de propaganda que classificam como, entre aspas, boas, morais, saudáveis ou naturais, algumas práticas sexuais que restringem o próprio desejo ou a prática de outras possibilidades dentro mesmo do núcleo reprodutor privilegiado. Ainda assim, os métodos de vigilância são indiretos, e enquanto as práticas permanecem dentro da alcova, não há intervenção direta sobre elas, algo que propicia, por exemplo, estupros dentro do contexto de casais estáveis, nos quais o Estado tende a não intervir nem quando são denunciados. O método de diagnóstico psiquiátrico é a fórmula utilizada pelo Estado para intervir diretamente na reprodução dos monstros, assumindo a responsabilidade por seus corpos e seus prazeres, excluindo-os do privilégio de reprodução e da construção de núcleos reprodutores, algo que se torna, no entanto, um mandato para o resto da população. As trabalhadoras do sexo também carregam o estigma da indesejabilidade para o sistema monogâmico. Filho da puta continua sendo um insulto utilizado, o que quer dizer que a linguagem cotidiana aponta que essas mulheres são não mulheres e, portanto, não devem ter acesso ao direito da reprodução e ao vínculo materno-filial para o qual outras mulheres parecem irremediavelmente lançadas. Na Espanha, o conservador Partido Popular, em seus anos de governo, deixou fora do programa de reprodução assistida de saúde pública as mulheres sem um homem, literalmente o que inclui as lésbicas e os heterossexuais sem parceiro estável. Nota de rodapé 27. Madres sin pedir permiso, lesbianas e autogestão reprodutiva. Mães sem pedir permissão, lésbicas e autogestão reprodutiva. Picara Magazine, 7 de junho de 2017. Estes são alguns exemplos das exclusões de um sistema que, como aponto, é obrigatório para todo mundo. Também para as excluídas, mas a lista sem dúvida é muito mais extensa e muito mais sutil. As cargas horárias de trabalho pesadas e incompatíveis com as relações sociais, situação que se aplica às classes mais desfavorecidas, fazem parte da sutileza do problema. Fim do capítulo 2.